Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, terça-feira, 10 horas e 27, 8 de 2 de 2022. Temos 22 graus aqui em São Paulo. E eu, como bom corintiano, vou socar o Palmeiras hoje no Mundial. Na minha opinião, o Palmeiras será derrotado pelo Al-Ahly, time onde joga o Michael, ex-Flamengo, por 4-0. Podem me cobrar depois. Pessoal, sejam sempre bem-vindos. A Top Traders é a casa do investidor. Atue na área de comentários, sua opinião é muito importante. Se puderem deixar o like, compartilhar o vídeo e também falar da Top Traders por aí, se inscreverem no canal, ficamos extremamente gratos. Eu geralmente começo prestigiando os nossos amigos e inicio através do João. Primeiro, eu vou fazer aquele racional de sempre, né? Vou colocar aqui na tela o livro de ofertas do Engato 22. A gente tem muito mais pressão na venda. Porém, entretanto, todavia, a gente tem alta na Europa, tem correção no minério futuro e também no petróleo. Eu falaria em compra, nesse momento, a 111,265, 265, 260, 270. Eu acho possível que até o fim da gravação o mini índice venha testar o fundo anterior, que é o 111,655. Então seria um tiro curto de uns 400 pontos, né? Agora está 111,250. Um tiro curto de 400 pontos. Se passar, eu acho que esse gap vai atuar como um imã puxando o preço. O que nós tivemos aqui foi um topo duplo, eixo a 112,095, veio na base, passou da base. E talvez pelo volume nós tenhamos uma barra de exaustão. Então, para mim, na minha visão, oportunidade para quem está de fora aqui da operação. Perfeito? Enquanto eu vos falo, tomo meu Red Bull The Coco Edition. E vamos ver o que o nosso querido amigo João nos diz. Ótima semana, mestre Wagner. O mini índice hoje teve pouca volatilidade. Verdade, né? Estando nesta faixa, né? Ele quer dizer de 112,480, chegou na resistência, que parece ser muito forte e não conseguiu romper. Fato. Na sua análise, esse é um ponto decisivo para os próximos dias e semana, até com uma alta ou baixa forte. Que Deus siga iluminando a todos nós. Um grande abraço. O mini índice, ele passa por um processo corretivo no tempo desde o dia 26/1. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sessões de correção, e parte disso foi, digamos assim, um efeito colateral do feriado chinês. E nós temos um ponto importante que foi respeitado em todas as sessões, né? Somente no dia 4/2 o mercado veio um pouco abaixo, que é o 111,180, que é o topo anterior. Essa LTA, por inércia, está sendo perdida hoje, mas tem a média de 21. E nós temos aqui praticamente colada na máxima de hoje a média de 5 e a de 200 aqui em cima, que foi a máxima do movimento, que é o que liberta mesmo o mini índice para um território comprador, na minha visão. Perfeito? Marcos Pereira, caro professor, coragem, força, fé, saúde e paz, vamos que vamos. Aguardando o comando para operar o milho, eu estou de olho. Professor, seria ousado dizer que neste ano o Ibov cravaria o 142,215 até dezembro, observando o gráfico semanal? Eu acredito que não, porque a gente tem alguns fatores, né, Marcos? Vamos furear. Forte abraço, que Jesus guie a todos nós, muito obrigado. Se a gente observar o... Primeiro, né, nós estamos aqui, eu acho que está desatualizado no Oceano 14, mas a gente consegue ver aqui o que é importante, que eu gostaria de passar, né? Aqui no site Oceano 14 a gente vai ver histórico do PL Bovespa, relação preço-lucro. Apesar de estar atrasada essa atualização, está até o dia 4, você percebe que somente em 2003 a gente teve um PL tão baixo. Então nós estamos com a melhor oportunidade dos últimos 19 ou 20 anos. E quando você observa, por exemplo, o gráfico semanal do Ibov, ou o gráfico mensal até,
né? Qual que é a impressão que nos passa? Na minha visão, né, o mensal me passa uma ideia de simetria em V, com alvo a 131,190, que é a máxima histórica. Então aqui, pelo menos, dá a impressão que vai voltar. Aí você pega o candle do meio aqui, sei lá, mais uns 3, 4 meses para a máxima histórica, é a impressão que passa. Perfeito? Rafael Catani, assim como o Marcos, o João, o Fabiano, o Marcel, queridos amigos e alunos. Professor, boa semana a todos nós, querido. Qual seria um alvo para a Vale no diário? Embraer formando pinça de fundo? Ó, vamos ver Vale aqui. Eu acho que, para responder a tua pergunta de forma mais minuciosa, Catani, eu vou usar o mensal. No caso da Vale, acionou o martelo, a 72,86, e o alvo é a máxima histórica. É 107, talvez aí no horizonte de umas 5 semanas, 6 semanas. É o que nos parece. Né? Se a gente colocar um semanal, dá a impressão de uma simetria, quase um oco invertido, né? E acima de 89, nós temos um pivô de alta no semanal. Fundo, topo, fundo. Então, uma movimentação bem interessante, né? E está alinhada com o minério, né? Porém, entretanto, todavia, hoje as ações ligadas a metais estão um pouco menos animadas. Por quê? Porque o minério chegou a bater ontem $153 e agora está trabalhando a 146. É uma ducha de água fria? É o fim da tendência? Não, é uma correção, mas que, né, faz arrefecer as ações ligadas ao minério. A média de 5 tem sido o principal balizador, e acima de 158, de 148,05, ele volta a ter alguma pressão compradora, no meu entendimento. E aí ele fala da Embraer, né? Em BR3. A Embraer, quando ela estava aqui perto da CLTB, nós comentamos que não achávamos um ponto interessante para compra. Por quê? Porque deveria ter uma correção até o gap, né? 20 com 10, e ocorreu com grandes chances de cumprir um A a 19,31. Uma letra A mesmo. Agora me parece interessante, em especial se ficar acima de 19 com 19. Por quê? Porque abaixo de 19 com 19 nós temos um pivô de baixa acionado. Então é esse detalhe que precisa ser levado em consideração nos estudos. Certo? Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui, alguma coisa que eu anotei para falar de forma coletiva. Eu acho que não, tá tudo certo. Legal. Nosso querido amigo Fabiano Escopel, ele pede: será que 126K vem em março? É possível sim, viu, Fabiano? Eu acredito que venha. Ele deixa o boa noite dele, ele pede Cash, Get Ninjas e Mglue. Ontem eu fiz uma enquete no Instagram, eu acho que eu até comentei, esses papéis faziam parte da enquete, né? Então, Cash, Mglue e Get Ninjas, show. Então, Cash 3 aqui na tela. Cash 3 é uma compra assimétrica, né? O que me preocupa nesse ativo, a gente não tem compra nele nem nada, mas sabemos que vários amigos o têm, é que os candles são extremamente discretos, né? Dá uma impressão de abandono pelo mercado. Não seria uma opção minha, mas se eu tivesse que comprar ou vender, eu compraria, mas não é uma opção. Certo? Já vamos ver Get Ninjas e Mglue. Mglue 13 é Magazine Luiza. O desenho é parecido, mas eu acho que a empresa tem um outro porte. Eu preferiria, por exemplo, o Magazine Luiza. E aí nós temos Ninja 3, que tem um desenho parecido. Então minha preferência seria Mglue, depois Ninja 3,
depois Cash 3. São ativos, né, que negociaram num patamar muito elevado. A Get Ninja chegou a bater R$29. Pessoal, é aquela história. Atualmente, nós temos o maior desconto na bolsa em quase 20 anos. Isso é fato. Então, tem muitas ações que negocia abaixo do valor patrimonial, em mínimas históricas, de forma escandalosamente descontada. Então, existe um exagero por parte dos players. Assim como quando você tem um cenário de otimismo, onde as pessoas querem tomar risco, você tem alguns exageros para cima também. Então são ativos que têm mais chance de subir do que de cair, mas não tem exatamente um sinal ou um desenho autista, que isso fique claro. Mas de repente 1 ou 2 candles mudam o cenário, né? Marcel Fernando Bonassi, seja sempre bem-vindo. Caro professor, o que foi mais forte para o professor? Comprar MELI 34. Na verdade, a gente comprou a MELI mesmo, tá? Não foi a BDR. Aí ele pergunta, primeiros fundamentos. Ele fala do Logib Libela, rompimento da LTB. Na verdade, eu vou fazer um estudo um pouquinho diferente, Marcel, porque nós compramos a MELI mesmo. Lembrando que a MELI 34 tem o fator dólar. Ok? Então, primeiros fundamentos, ponto número 1. Ponto número 2, a gente acredita no rompimento falso no semanal de 1018, eu acho que vai ocorrer. Terceiro, uma região de suporte, que gerou um fundo a partir de setembro de 2020. Isso com base no semanal. E com base no diário, um possível padrão da alavanca e talvez um ombro, cabeça-ombro invertido. Certo? Wagner Ribeiro, meu xará, valeu, obrigado pelo abraço para nós de Sorocaba, ótima semana. Eu comentei que eu acho uma região ali maravilhosa, eu já atendi, né, Sorocaba, Indaiatuba, tenho parentes em Indaiatuba. E eu atendi essa região no meu último ano na indústria, em 2006. Atendi ali Piracaia, Bom Jesus dos Perdões também, Bragança, Atibaia. Obrigado aí, o Marcelo comentou que as respostas foram bem amplas e consistentes. A gente fez um ping-pong bem legal. Vamos ver aqui. Eu acho que sim, né? Ele acompanhou a nave-mãe. Está acima das médias e preenchendo o gap. Para guerrilha, chegou no alvo. Para quem não faz guerrilha, eu acho que precisaria uma correção pelo menos para fechar o gap a 39,77 para gerar uma oportunidade mais segura. Muito obrigado pelas respostas, aplauso para ti, abraço, obrigado. Aí vamos lá. Para efeito de swing trade, o G22 não está indicando a ruptura da LTA, fato iniciada em 6/1, Marubuzu, também não está informando essa possibilidade. Ele fala para 109,290. Eu acho difícil, Marcel, porque os estrangeiros estão pesando a mão aqui na compra, né? E a gente está numa temporada de balanços no Brasil que eu acho que a gente tem um ou outro ativo sendo... Ainda não acelerou, né? Mas investidor estrangeiro, ó, de novo, compra no dia 4, 1,58 bilhão. E teve balanço do Banco Pan. Eu já vou estudar aqui. Então eu acredito que é difícil. Tecnicamente faz sentido o teu estudo, mas eu acho difícil. E Banco Pan, né? Teve o balanço divulgado, está subindo. É interessante, né? Quando você tem um ativo caindo forte, ou fortemente, e você tem uma boa reação ao balanço, eu acho que vale o benefício da dúvida aqui e abre oportunidade de compra, na minha visão. O ativo negociava em junho do ano passado a 25, tá 9,55. É no mínimo interessante essa região para uma compra, nem que seja de guerrilha. Perfeito? Aí o Rafael perguntando se o candle do minério de ferro, eu comentei anteriormente, não preocupa. E o Danilo Pereira da Silva, não sei porque não está aparecendo seus vídeos para mim. Mesmo não sendo inscrito, você tem que ativar o sininho,
para ter certeza. Ou você entra na nossa base de e-mails, vai ter na descrição do vídeo, ou no grupo do Telegram, porque eu replico os vídeos lá. Aí é certeza que você receberá. Perfeito? Legal. Então, vamos falar dos índices aqui agora. Primeiro, o índice de consumo. Vou colocar o gráfico diário aqui na tela. O índice de consumo, ele é o mais sensível, né, aos problemas, em especial fiscais, que a gente tem vivido. É que assim, pessoal, o mercado... Hoje a gente não ouve mais falar em crise hídrica, está buscando uma LTA. Inclusive aquela revolta dos servidores públicos não teve muita adesão, tal, arrefeceu. Então quando o mercado estava pronto para subir, inclusive na contramão do exterior, aí inventaram essa PEC dos combustíveis. Então é complicado, né? Mas está numa LTA, o índice de consumo, temos o índice de energia, que está fazendo um pullback da LTB rompida e da média de 21, está escorregando aqui, interessante que exista algum nível de reação. O IMAT, ele buscou a parte alta de uma espécie de triângulo aqui, e é interessante que o preço seja mantido acima de 6.505, para que não fique um cara aqui de rompimento falso ou de um topo duplo. Temos o Imob de setor imobiliário, acho que é um pullback, né, no topo anterior, parte alta de um canal rompido e média de 21. Esse canal, geralmente quando um canal ele é rompido, ele é duplicado, né? Então teria mais espaço para subir. Teoricamente somente uma correção, e nós temos o IFNC, que se aproxima do topo anterior, marcado dia 12 de novembro. E foi uma alta muito forte, então é normal algum nível de correção. E temos Small 11. Na minha visão, minha leitura, uma simples correção até a média de 21, onde também está fechando um gap aberto entre 25 e 26 de janeiro. Aí teremos a seguir a Bolsa de Xangai, para o alto e avante. Caminho mais natural, rompimento de 3448 e busca pela média de 21. E o índice Nikkei, na minha visão, ele desenha aqui um mastro bandeira. O minério de ferro, tendência de alta, fortalece o movimento acima de 14805. Se a gente colocar aqui no minério, para o nosso estudo, um gráfico semanal, praticamente não tem candles vermelhos aqui na recuperação. Somente 2 dentre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2 candles vermelhos em 13 e o mensal nem se fala. Simetria em V. O petróleo passa para um movimento corretivo, na minha visão, natural. Topos e fundos ascendentes. Pode cair um pouco mais, porém, entretanto, todavia, a média de 5 tem segurado a onda desde o início do movimento de recuperação, da reversão que nós podemos conferir. Títulos de 10 anos norte-americanos continuam em alta. Somente a perda de 1.902 pode trazer os treasuries americanos talvez até a média de 21. Ou nessa LTA. Os futuros americanos ainda não estão negociando, né, mas estão apresentados aqui de forma heterogênea, o Dow Jones subindo, o S&P, índice Nasdaq caindo. Porém, nós podemos estudar o fechamento de ontem, né? Qual que é a minha interpretação? Que nós temos um fundo, um topo e um fundo mais alto que o anterior, e haverá um pivô de alta ainda nessa semana acionado a 114.504. No S&P é o mesmo desenho, porém o ponto que aciona o pivô anteriormente citado seria o 4595. E no Dow Jones o ponto seria 35.679. Colocando, por exemplo, no Dow Jones, né, um gráfico semanal. E para minha surpresa, o índice americano mais acompanhado pelos investidores é o S&P, não o Dow Jones, como muita gente pensa. Então, no semanal,
Testa-se aqui um rompimento das médias, né? E aí nós temos o VIX, o índice do medo, o Volatility Index, com uma inclinação baixista, sob as médias de 5,21 que estão cruzadas em modo venda. Ontem o BZQ novamente caiu, a perda, se ocorrer de 13,57, acionará um pivô de baixa. E nós tivemos o EWZ ETF brasileiro negociado em Nova York, uma sessão altista, lembrando que se romper 32,21 faz um novo pivô de alta. E aí provavelmente buscaria no mínimo aqui 34,54 nos próximos dias. Bolsa do Reino Unido e Europa está em alta, mesmo sendo tênue. Reino Unido está longe da máxima, mas testou o topo marcado em janeiro. Aos trancos e barrancos, penso que vai subindo, assim como a Bolsa da França. Um gráfico da Bolsa da França, a gente percebe um gráfico mais parecido com as bolsas americanas, né? O ponto que separa o joio do trigo, 750. No Eurostock 50, 4254,9. E qual que é a minha visão dos fatos? Esse amplo caminho que as bolsas norte-americanas e europeias apresentam para um simples repique e recuperação de curto prazo pode impulsionar as bolsas aqui no Brasil, especialmente se a PEC dos combustíveis for um pouco mais racional e menos populista. Aí teremos a seguir o índice DAX, também um amplo espaço para recuperar. MME, que é o fluxo para mercados emergentes, entendo que forma que desenha um mastro-bandeira. E o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, entendo que passa por um repique e não deve ter forças para romper as médias no curto prazo. E Bovespa em dólares, né? Minha interpretação, aproximação entre média de 21 e preço, a de 5 está segurando a onda, ainda tem o topo anterior, né? Esse topo, aqui ele foi interpretado naturalmente como uma resistência em outubro do ano passado. Pela inversão de polaridade da análise técnica, uma antiga resistência torna-se suporte e está exatamente trabalhando sobre ela. Temos o BOVA11. BOVA11 a 10 sessões passa por uma correção no preço, pelo tempo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sessões que não saem do lugar. Ó. Parte disso, reflexo do ano novo chinês. Tá 10 sessões sem sair do lugar. A briga está aqui entre a média de 5 e de 200, enquanto isso a média de 21 vai subindo e já protege esse topo anterior. O Ibov é a mesma coisa, ó, 10 sessões de correção no tempo. Mas aí vai aproximando o preço e média de 21. E está entre aqui as médias de 5, de 200, e essa LTA não se aplica mais, né? O mercado, por inércia, foi trabalhando e vai desenhando o gráfico e no milho a gente está observando, talvez aí para um comando, respeitou mesmo a retração de Fibo, né? De repente um teste das médias pode gerar uma oportunidade, fiquemos atentos. E vamos fazer os ativos fixos aqui. Legal. Ambev. Eu sempre comento que não é um ativo que me empolga, ela vai derretendo aqui com baixa volatilidade. B3SA13, eu acho que agora ela entra num território interessante para uma compra, tocou finalmente a média de 21. BBS3 fez a mesma coisa e já reagiu. É praticamente um mastro-bandeira no Banco do Brasil. Hoje vai ter balanço do Bradesco depois do pregão. Uma típica correção no tempo. Né? Ela não é incisiva, não é no preço, gera, no meu entendimento, oportunidade, mas Banco do Brasil, o gráfico é mais amigável para uma compra.
Amanhã vai ser um dia bem volátil, movimentado, né? Porque o balanço do Bradesco vai movimentar todo o setor. É interessante que Itaúsa não perca, especialmente fechamento em 9,96, para não ficar com cara de topo duplo. E Tube é a mesma coisa, só que Tube é um gráfico também mais amigável, e o ponto que seria interessante ser preservado é 24,71. E tem um topo anterior para segurar também como suporte nos R$25. Sambi, canal de baixa, tá dormindo também faz algum tempo, então são belas adormecidas nessas ações de banco, mas eu vejo com bons olhos, penso que está bem descontado, os índices nós já fizemos, aí faltou a Petro, natural movimento de correção por causa do petróleo, acima de 31,62 pode ganhar força, ficaria com cara de rompimento falso. Apesar de ser velado, nós temos um pivô de baixa aqui sendo acionado. Ele não é muito claro, assim, você tem que observar de forma detalhada, né? Então nós temos um topo, um fundo. E a perda de 31,62 é um pivô de baixa. Então, se eu voltar a trabalhar acima de 31,62, seria abortado esse padrão. Aí Vale. Eu considero que o ombro, cabeça-ombro está descartado na Vale. Inclusive, acima de 89 nós temos um pivô de alta. Acima de 91,38 mira o gap, 93,67. Por que pivô de alta? Né? Porque nós temos um fundo marcado na virada do mês de dezembro para janeiro, aí um topo, e um fundo mais alto que o anterior, portanto o rompimento do topo em questão, temos um pivô de alta. Aí China 11, não me atrai no momento. Dei um F25. Deixa eu ver aqui, ó, 10.900, ontem ainda tem um gap aberto. Existe aqui um padrão raro, conhecido como bebê abandonado de fundo. Perfeito. Porém, entretanto, todavia, o movimento que antecede o bebê abandonado é muito curto, então ele perde boa parte do seu efeito. Eu não acredito que seja um padrão que vai jogar esse DI lá para cima. Eu entendo que não. É um trap, uma armadilha. No caso do dólar, a pressão vendedora ainda fala alto. Pivô de baixa 5.290 com 500. A briga está aí. Né? Eu até entendo também que o 5.301 e 500, que é um possível eixo de fundo duplo, se o mercado perder esse patamar, ele aborta o padrão de alta que esboça-se, em especial no intraday. Eu vou marcar esse ponto aqui, ó, 5.278 e 500. Qual que é a nossa estratégia? A 5.287, nós pontuamos 500 pontos no mini dólar. Mas qual que é a nossa ideia? Deixar trabalhar um pouco abaixo de 5.287 e trabalhar com esse ponto como stop, garantindo os 500 pontos, sem deixar de surfar
um potencial movimento baixista, que é a técnica do sniper ou canguru, porque você não abre mão da segurança de ter os passos calculados, porém tem a proteção, né, a bolsa do canguru ou as técnicas de preservação do sniper. E o mini índice, né, ele novamente veio no 111 e 180, aparentemente respeitou de novo, foi 111,050. E eu penso que não aconteceu até o final da gravação, mas que daqui a pouco ele vai bater no 111,655, onde ele pode adentrar o território delimitado pelas bandas e também romper a média de 5 períodos. Acho que daqui a pouco bate aqui e vai ser o divisor de águas entre a compra e a venda para o dia. Ok? Então é isso aí, pessoal. Saúde e paz a todos. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Espero que o conteúdo seja de valor e faça diferença. Meu muito obrigado. Valeu!